Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a correção da atividade do dia 26 de outubro. Então essa aqui é a correção da atividade de matemática. Então a atividade do dia 26 de outubro, que fala sobre regras de 3, tá? Então vamos lá. Questão número 1 está dizendo o seguinte, ó. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, esse aqui é um problema de regra de 3. A gente tem duas grandezas, que são o número de refrigerantes e as horas, e tem 3 informações. Na primeira situação, refrigerantes e horas, e na segunda informação, somente os refrigerantes. A gente quer saber quantas horas gasta aí para poder engarrafar 4.000 refrigerantes. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos construir uma tabela. Eu vou colocar aqui na primeira coluna os refrigerantes. Então nós vamos ter aqui 3.000. E na segunda coluna vou colocar as horas. Nesse caso aqui, as horas que estão relacionadas com 3.000 é 6. 3.000 refrigerantes em 6 horas. A gente quer saber quantas horas demora para engarrafar os 4.000 refrigerantes. Se eu não sei qual é a hora que relaciona com 4.000, eu coloco então a letra X. E agora eu vou avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então eu vou colocar uma seta aqui na coluna das horas, para baixo. E vou verificar, ó, se eu aumento o número de refrigerantes engarrafados, eu aumento o número de horas? Bom, aumenta, né? Se você precisa engarrafar mais refrigerantes, é natural que gaste mais tempo. Então a setinha aqui vai ficar no mesmo sentido. Então a gente vai ter as duas setinhas para baixo, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então a gente vai construir a proporção de acordo com o sentido das setinhas vermelhas. Então a gente vai ter 6 sobre x, estou pegando no sentido da seta, ó, de cima para baixo, 6 sobre x, isso é igual a 3.000 sobre 4.000. A gente vai ver o seguinte, ó. Esses dois números terminam com 3 zeros, então a gente pode cortar esses zeros, ó. Simplificando por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente corta esses zeros. Então fica 6 sobre x igual a 3 sobre 4. Aqui a gente tem uma proporção, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, onde a gente pode fazer uma multiplicação cruzada, ó. Então a gente vai ter x vezes 3 é 3x. Ó, 3x. Multipliquei x vezes 3. Isso vai ser igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4 dá 24. O 3 está multiplicando x, vou dividir de ambos os lados, vai ficar somente x igual a 24 sobre 3. 24 dividido por 3 é igual a 8. Não é isso? Então aqui nós temos que serão levadas aí 8 horas para engarrafar 4.000 refrigerantes. Então nossa solução aqui é 8, tá? 8 horas. Então tá aí a resposta da questão número 1. Vamos para a questão número 2. Ó. A questão número 2 está dizendo o seguinte: um pomar com 15 árvores rende 260 frutas. Então 15 árvores rende 260 frutas. Se houvessem 33 árvores no pomar, renderiam quantas frutas? De novo, a gente tem aqui duas grandezas, 3 informações. Ó. Nós temos árvores, e temos frutas. E temos duas situações. Na primeira situação, 15 árvores rendem 260 frutas. Na segunda situação, 33 árvores estão rendendo aí uma quantidade de frutas que a gente tem que descobrir. A gente tem que descobrir, vou chamar de x. Então, já construí a tabela, vou verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vou colocar uma seta aqui nas frutas. Tanto faz se a seta é para cima ou para baixo, ela é só para a gente verificar se é direto ou inversamente proporcional. E claro, né?
Depois eu vou construir a fração no sentido da seta. Coloquei aqui nas frutas e agora eu vou verificar. Se eu aumentar o número de árvores, eu aumento o número de frutas? Ou diminui o número de frutas? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Pela lógica, se a gente aumenta o número de árvores, aumenta o número de frutas. Então elas são diretamente proporcionais, setinha fica no mesmo sentido. As duas para baixo. Coloquei as setinhas, agora eu vou construir a proporção de acordo com o sentido da seta. Está de cima para baixo, então vou pegar 260 sobre x igual a 15 sobre o 33. 33. Chegou aqui, eu aplico a propriedade fundamental das proporções. Vou fazer a multiplicação cruzada. O que é isso? O 260 vai multiplicar o 33 e o 15 vai multiplicar o x. O x vai multiplicar o 15. Então a gente vai ter o seguinte, x vezes 15 é 15x. 260 vezes 33 vai dar 8.580. Então a gente vai ter 8.580. O 15 está multiplicando x, vou passar para o outro lado dividindo. Então vou ter 8.580 dividido por 15. Quando eu divido 8.580 por 15, a gente chega no resultado 572. Então x vai ser igual a 572 frutas. Quer dizer que 33 árvores rendem 532 frutas. Então está aí a solução da questão número 2. Questão número 2, 572 frutas. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 está dizendo o seguinte. A Alessandra leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Então, olha só, 4 dias, 15 páginas por dia. Se tivesse lido 10 páginas por dia, em quantos dias ela teria lido o mesmo livro? Então, olha só, a gente tem duas grandezas aqui, dias e páginas. E tem 3 informações. 4 dias, 15 páginas, 10 dias, quantas páginas? Então, vamos lá. Nós temos dias e temos páginas. Na coluna dos dias, eu vou colocar 4 dias, 15 páginas. Ok. Agora, quando ela lê 10 páginas por dia, vamos colocar aqui na coluna das páginas 10, quantos dias ela leva para ler esse mesmo livro? Essa é a pergunta. Isso agora está na coluna da esquerda. Agora a gente montou a tabela, precisa verificar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Aí segue o mesmo esquema. Coloca a seta na coluna onde tem o x, tá? É onde está o x. Então está aqui. E verifica a relação de crescimento ou decrescimento. Se a gente diminui o número de páginas, vai levar mais dias ou menos dias para terminar de ler o livro? Eu vou ler menos por dia, eu vou gastar mais dias, não é isso? Então aqui a relação é inversamente proporcional. Porque se eu diminuo o número de páginas, eu vou gastar mais tempo para poder ler, mais dias para poder ler o livro. Então aqui a setinha vai ficar para cima. Fica para cima. Fica invertida, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Agora que eu verifiquei se a relação direta ou inversamente proporcionais, eu construo a proporção de acordo com o sentido da seta. Eu vou fazer aqui, 4 sobre x igual a... Agora pega, a seta está de baixo para cima. Eu vou pegar 10 sobre 15. 10 sobre 15. Agora eu faço a multiplicação cruzada. Eu tenho uma proporção, aplico a propriedade fundamental das proporções, que é, posso multiplicar cruzado. Então fica x vezes 10, 10x. 4 vezes 15 é igual a 60. O 10 está multiplicando o x, passo dividindo para o outro lado. Fica 60 sobre 10. Eu posso cortar os zeros.
Então fica 6 sobre 10. Ó. Cortei os zeros. Aliás, 6 sobre 10 nada, né? 6 sobre 1. 6 sobre 1 é a mesma coisa que 6. Então, a Alessandra vai demorar 6 dias para ler o mesmo livro, lendo 10 páginas por dia. Então tá aí a solução da questão número 3. Ó. Agora a gente vai para a questão número 4. Questão número 4 está dizendo o seguinte. Ó. Caio trabalha 8 horas por dia e recebe R$100 por dia trabalhado. Ok, ó. Já observa a relação. 8 horas por dia, R$100. Quantas horas Caio precisa trabalhar para ganhar R$70? Então, R$70 é a segunda grandeza. Horas é o que está faltando. Então, vamos construir a tabela aqui. Ó. Quais são as grandezas? Horas e reais. Ó. Din-din, bufu, dinheiro. Então, vamos ver. Ó. Nas horas. Aqui são 8 horas. 8 horas para ganhar R$100. A gente quer saber quantas horas tem que trabalhar para ganhar R$70. Construir a tabela com as grandezas relacionadas sempre na mesma linha. As grandezas mesma natureza sempre na mesma coluna. Agora vou verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vou colocar uma seta aqui na coluna onde tem o x. Nesse caso aqui das horas. Coloquei a seta para baixo. Beleza. Agora eu vou avaliar. Se eu trabalhar menos horas, eu vou ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro? Bom, se a gente trabalha menos, a gente ganha menos. Agora, se trabalharmos mais, nós vamos ganhar mais também. Então, observa que a relação aqui é direta. Porque quanto mais horas, mais dinheiro. Quanto menos horas, menos dinheiro. Então, aqui a setinha vai ficar no mesmo sentido. Ó, vai ficar para baixo. Ok? Coloquei as setinhas no mesmo sentido. Agora eu construo a proporção. Eu vou ter aqui, ó, 8 sobre x é igual a... Estou pegando no sentido da seta. 8 sobre x igual a 100 sobre 70. 100 sobre 70, no sentido da seta. Posso cortar o zero aqui, ó, do 100 com o zero do 70. Assim a gente vai ter agora, então, 8 sobre x igual a 10 sobre 7. Aqui a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, ou seja, multiplicamos cruzado essa fração aqui, e a gente vai ter o seguinte resultado. Ó. X vezes 10 é a mesma coisa que 10x. Agora, 8 vezes 7 é a mesma coisa que 56. O 10 está multiplicando, passo dividindo. Então, vou ter x igual a 56 sobre 10. 56 dividido por 10, 56 sobre 10 é a mesma coisa que 5,6. Então, ele vai ter que trabalhar 5,6 horas para ganhar R$70. Tá aí a solução da questão número 4 aí da nossa atividade. Então, está feita a questão número 4. Vamos para a questão número 5. A questão número 5 está dizendo o seguinte. Na pandemia de Covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era de 184 máscaras. Então vamos lá. 8 funcionários está relacionado com 184 máscaras, ok? Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Olha só a pergunta. Quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Então, está perguntando quantos funcionários vai ter para produzir as 500 máquinas. Está perguntando quantos vai ter a mais do que já tinha. Então, esse problema aqui vai ter um passo a mais. Mas vamos lá. Ainda assim, é uma regra de 3. Vamos construir ela aqui. A gente tem, então, a grandeza funcionários, 1, e tem a grandeza máscaras, que eu vou chamar só de mask. Vamos lá. Quantos funcionários tem na primeira informação ali? Ó? 8. 8 funcionários
produzem diariamente 184 máscaras. Ok. Com o objetivo de atingir 500 máscaras, então, 500 máscaras, quantos funcionários no mínimo devem ser contratados a mais? Olha só, para saber quantos no mínimo devem ser contratados a mais, a gente tem que saber quantos produzem 500 máscaras. Então aqui a gente vai colocar o X na nossa coluna e coluna feita, preenchida. Nossa tabela está pronta. Vamos avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Coloca a seta na coluna que tem ali o X e compara com a outra. Se a gente aumenta o número de funcionários, vai aumentar ou diminuir a produção? Ou seja, aumentando o número de funcionários, é claro que vai aumentar o número de máscaras produzidas. Então, se um aumenta, o outro também aumenta. Se os dois aumentam juntos, então grandezas diretamente proporcionais, setas no mesmo sentido. Coloquei as setas no mesmo sentido, já sei que são diretamente proporcionais, vou construir as frações, vou construir a proporção. Vou pegar aqui os valores da tabela de acordo com a seta, de cima para baixo, então fica 8 sobre x igual a, aqui de cima para baixo, fica 184 sobre 500. Perfeito. Montei a proporção, faço a multiplicação cruzada. Vai ficar x vezes 184, 8 vezes 500. Então vamos lá. X vezes 184 é 184x, igual a 8 vezes 500, vai dar 4.000. 8 vezes 500, 4.000. O 184 está multiplicando x, passo para o outro lado, dividindo. Fica x igual a 4.000 sobre 184. Agora, 4.000 dividido por 184 vai resultar em 21,73. Aproximadamente 21,4 funcionários. Essa aqui é a resposta? Não. Calma lá. Pensa bem. Funcionários de uma empresa. Tem como eu pegar um funcionário e partir ele no meio? Bom, para trabalhar não tem jeito, né? Você pode até partir o funcionário no meio, mas ele não vai trabalhar depois disso. Observa que aqui a gente tem um número 21,4 funcionários para produzir 500 máscaras. Se eu pego só 21, não vai produzir 500 máscaras, vai produzir um pouquinho menos. Então, não tem como eu pegar 21,4. Ou eu pego 21 ou eu pego 22 funcionários. Se eu pegar 21, vai ser um pouquinho menos. Então, no mínimo, tem que ser 22. Vai produzir as 500 e um pouquinho a mais. Mas no mínimo 22. Então, aqui a gente arredonda esse valor aqui, ó, para 22 funcionários. Então, é 22 funcionários para produzir pelo menos 500 máscaras. Mas ainda não é a resposta, porque o exercício perguntou contratados a mais. Ou seja, já tinha 8 funcionários. A gente sabe que precisa de 22. Então, quantos devem ser contratados? Então, observe que o problema tem duas etapas. Ó. A gente já tinha 8 funcionários. Sabe que precisa de 22. Então, a gente pega 22 menos os 8 que já tinham. 22 menos 8, isso vai dar 14. Então, 14 é o número de funcionários que deve ser contratado. Ou seja, devem ser contratados contratados 14 funcionários. Observa que a regra de 3 serviu para resolver o problema, mas não resolveu ele todo. É um mecanismo que ajuda a gente a resolver vários problemas e resolve um monte de outros problemas. Mas nem sempre ela sozinha vai resolver tudo. A gente ainda precisa ter um pouquinho de raciocínio lógico e prestar atenção no enunciado da questão para conseguir resolver esse tipo de problema. Então vamos para a sexta e última questão. Está dizendo o seguinte: em meia hora é possível fazer uma caminhada de 2 km. Olha só, meia hora, caminhada
de 2 km. Quanto tempo leva para caminhar 5 km? Vamos pensar. Meia hora é 0,5 horas. Então, vamos colocar aqui, ó, horas e quilômetros. Meia hora. Meia hora é 1 sobre 2 horas, que é igual a 0,5 horas. Ok? Meio é 1 sobre 2 ou 0,5. Tanto faz você usar um ou outro. Meia hora também é 30 minutos. Você também pode fazer o exercício usando minutos, ok? Vamos usar então os números decimais aqui. Vamos ver o que acontece. Então, a gente tem 0,5 horas correspondendo a 2 km. Quanto tempo leva para caminhar 5 km? Então a gente vai ter 5 km e aqui vai ter x horas. Construir a tabela. Agora a gente verifica se é direta ou inversamente proporcional a relação entre essas grandezas. Coloco a seta aqui na coluna das horas e verifico. Se eu aumentar o número de horas, vai aumentar a quilometragem percorrida ou vai diminuir a quilometragem percorrida? Nesse caso aqui, se eu aumento o número de horas caminhadas, a gente também aumenta o número de quilômetros percorridos. Então aqui vai ser setinha para baixo. Como é diretamente proporcional, setas no mesmo sentido. Agora que eu verifiquei se são diretamente ou inversamente proporcionais, a gente constrói a proporção, colocando as frações no mesmo sentido que as setas. Então, se está de cima para baixo, ou seja, apontando para baixo, eu construo a fração desse jeito. Aqui, ó. Então fica 0,5 sobre x e 2 sobre 5. Observe o seguinte, ó. Agora a gente tem a proporção, multiplica cruzado. Meio vezes 5, x vezes 2. Então a gente vai ter x vezes 2 é 2x. Meio vezes 5 é 2,5. O 2 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter 2,5 sobre 2. 2,5 sobre 2 é a mesma coisa que 1,25 horas. Ok? Então vai demorar 1,25 horas para poder percorrer os 5 km. Ah, professor, mas eu fiz diferente. Eu fiz com uns minutos. Ah, professor, eu fiz diferente. Eu fiz com fração. Não tem problema. 1,25 horas é equivalente a 1 hora e 15 minutos. E é equivalente também a 75 minutos. Então, se você chegou a qualquer uma dessas respostas aqui, ó, a sua resposta está correta, tá bom? 1,25 horas é a mesma coisa que 1 hora e 15 minutos, que é a mesma coisa que 75 minutos. Que é a mesma coisa também que 1 hora e 1/4 de hora. Ok? Mesma coisa. Então, aqui tem várias respostas possíveis. Depende da maneira que você vai expressar o resultado final. Tá bom? Então é isso. Essa foi a correção da nossa atividade de matemática do dia 26. E a gente se vê na próxima.